Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Venho pedir que a igreja fique de pé para que nós possamos orar para começar o culto e agradecer pelo dia de hoje. Santíssimo Deus, querido Pai, gratidão, Senhor. Pai, muito obrigada por mais um culto, ó Pai, por mais um dia na Tua presença, Deus. Muito obrigada pela semana que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pelo pão que não tem faltado nas mesas, ó Deus. Muito obrigado por estarmos com saúde, Deus. Muito obrigado pelo dia, pela noite, por esse culto que há de acontecer agora neste momento. Que o Senhor possa estar nos usando, ó Deus, como canal de bênçãos, ó Deus. E que a Tua igreja receba a Tua unção. Que o Senhor desça e abençoe todos nós. Em nome de Jesus, amém. Deixa o céu descer.
Esse é o nosso momento agora de dízimos e ofertas. Você possa estar ofertando com alegria ao Senhor nesse momento. Que a igreja possa começar com as palmas. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Nesse momento eu vou estar lendo um versículo muito conhecido pelos irmãos, mas que diz muito respeito sobre esse louvor que vamos cantar agora. Está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, ache tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, santo, santo. Pastor? Aleluia. Diante desse Deus que é maravilhoso, diante desse Deus que nos ama, que nós estamos aqui nessa noite. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas está aí no Antigo Testamento, depois de Isaías, Jeremias, Daniel. Depois de Obadias. Ih, pastor, piorou mais ainda, né? Obadias. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Hoje é um panorama desse livro. Nós começaremos hoje a estudar o livro de Jonas, um livro muito importante, um livro pequeno da Bíblia, né? Ele é um dos 12
dos 12 profetas menores, né? Dos 12 livros dos profetas menores, mas um livro de muita importância para a nossa vida cristã. Um livro que nos ensina muito e nos dá um exemplo muito profundo, o exemplo do profeta Jonas. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Vai fechar a porta da graça. Amém? Diz assim, Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe, que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhe Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar havia se tornado cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este peixe 3 dias e 3 noites. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por tua presença aqui neste lugar. Fato que nós já sentimos a tua presença aqui desde como nós entramos nessa casa. Que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações, como o Senhor tem tocado e recebido os nossos louvores que foram cantados aqui nessa noite, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, nesse momento, por meio da tua santa palavra, que a tua palavra, ó Deus, possa encontrar corações quebrantados neste momento, em nome de Jesus. Quando nós lemos o livro de Jonas, principalmente o capítulo 1, algumas pessoas vão pensar: é impossível. Impossível que uma história dessa tenha acontecido. É impossível que um homem tenha passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Algumas traduções vão dizer baleia, mas é um grande peixe. Esse olhar de pessoas que criticam a palavra ou que são céticos com a palavra de Deus, eles vão realmente desacreditar. Mas nós vemos, fazendo uma pesquisa bem rápida e bem superficial, vemos que é possível, porque existe peixe que tem capacidade de engolir uma pessoa e manter ela ali viva, Existe
garoupa que chega a quase 3 metros de tamanho. É capaz de engolir uma pessoa e a pessoa permanecer ali dentro. Existe o tubarão-baleia. Já viram a foto do tubarão-baleia? A coisa mais linda do mundo, né? Ele se alimenta de plânctons, né? Ele come pequenos peixinhos. Mas ele passa pelos oceanos com aquela bocona dele, que é quase um homem atravessado, pegando tudo que está na sua frente. Quem sabe Jonas entrou num tubarão-baleia. Então, queridos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos as críticas a esse texto por causa dessa história. Mas nós precisamos ter fé e acreditar que Deus, Ele é capaz de todas as coisas. Amém? Que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e entender o que nela está escrito. E o livro de Jonas, apesar de estar no meio dos profetas, e de fato Jonas ser um profeta, o livro de Jonas ele só tem uma frase profética. O resto de todo o livro é uma biografia, é uma autobiografia, é Jonas relatando a sua história. O fato profético no livro de Jonas se encontra no versículo 4 do capítulo 3. Jonas entrou na cidade de Nínive e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. A única frase, a única palavra profética nesse livro é essa frase que nós acabamos de ler. O resto tudo é relato do próprio profeta contando a sua história. Talvez ensinando alguém, talvez usando a vida, a sua trajetória de profeta para ensinar novos profetas, mas fato é que esse texto foi preservado e está hoje na palavra de Deus para nos ensinar algumas coisas. Então essa narrativa é muito importante para a igreja. Por que o livro de Jonas é indispensável hoje para nós cristãos? Porque é um texto autobiográfico, é um texto muito antigo, é um texto que remonta pelo menos 800 a 900 anos antes de Cristo. Nós já estamos a 2020 depois de Cristo. Então é um texto muito antigo. E ele é um texto fascinante, porque ele é um texto autobiográfico. O profeta, ele escreve, ele relata a sua história, cuidadosamente, ele relata a sua história fugindo de Deus. Interessante é que o profeta, ele se preocupa em mostrar que ele está fugindo de Deus. Queridos, e o texto que nós lemos é justamente sobre isso. Um homem de Deus virando as costas para Deus. Na verdade, quando Jonas desce a Jope e pega um barco para Tarsis, ele estava indo no seu entendimento da época para o outro lado do mundo, conhecido. Hoje, se a gente falar, eu quero fugir de Deus, Deus, ele me ouve, Deus, ele me vê aqui no Brasil, Deus, eu vou para o outro lado do mundo. Para onde nós iríamos? Para onde, irmãos? Aula de geografia agora. Japão, né? Japão, Malásia, aqueles países lá do Oriente, né? Para o outro lado do mundo, que é o nosso entendimento de mundo, né? O outro lado do mundo, a gente pensa logo, Japão, China, aquela região lá. Africano, do outro lado do mundo também. Jonas, ele tem um entendimento. Tarsis fica lá na Espanha. Se você pegar o mapa de Israel, Israel está aqui na Europa, vem descendo, Oriente Médio, está aqui na voltinha aqui, entre Europa e Oriente Médio. Ali está o território de Israel. Ele desce para uma cidade portuária, pega um barco que vai para o outro lado do Mediterrâneo, para o outro lado do mundo, segundo o pensamento da sua época. Ele não quer ter um relacionamento com Deus. Ele não quer cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele não quer cumprir aquilo que Deus determinou para ele. Por isso, é importante para nós, nesse tempo, observarmos o livro de Jonas. Porque quantas vezes Deus nos dá um chamado, Deus nos dá um propósito,
Deus coloca no nosso coração que nós devemos servi-lo, fazer algo para Ele, e nós viramos as costas para o Senhor. Se pudéssemos, iríamos para o Japão, para não ouvir mais o Senhor. Mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente vem para a igreja, para os irmãos. Se a igreja se reúne, eu vou virar as costas para a igreja para fugir de Deus. Assim como Jonas se comportou, muitas vezes eu e você nos comportamos também. Então Jonas é um livro indispensável para nós, porque ele nos mostra através da biografia do profeta, que o servo de Deus, quando ele vira as costas para Deus, o que acontece com ele? Jonas também é um livro indispensável, porque é um livro que fala sobre Deus. O principal do texto não é Jonas e nem o peixe. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? O principal do texto não é nem o profeta e nem o peixe. Às vezes a gente fica perdendo tempo, achando que o principal do livro, o principal da história é o profeta ou o grande peixe, mas não é. O grande principal, o grande ator principal dessa história é Deus. Então Jonas é um texto indispensável para nós, porque ele fala sobre o caráter, sobre o amor, sobre o poder desse Deus. Desse Deus que controla todas as coisas, que controlou o peixe, para que pegasse Jonas e ele não morresse afogado. O que seria melhor? Estar no ventre do peixe ou estar no mar à deriva? O que os irmãos acham que seria melhor? Oi? Está dentro do peixe. E Deus, então, mostra o seu cuidado, o seu amor para com o profeta, mandando aquele peixe ali. E ele engole o profeta. E ali dentro daquele peixe ele tem a possibilidade de refletir no seu chamado, na sua vida, no seu ministério, naquilo que Deus colocou para que ele fizesse e ele descumpriu. Jonas também é um livro missional. É mais do que missionário. A ideia de missionário que nós temos, quando você pensa em missionário, o que você pensa? Alguém que sai da sua casa, da sua igreja, vai lá para o outro lado do mundo, para o Japão, para a África, né? A gente pensa muito em África, quando a gente pensa em missões. A Ásia, né? Índia, países que o evangelho é tão pequenininho, né? As porcentagens de crente é tão pequena que às vezes nem são contadas oficialmente. A gente pensa nessas pessoas, nesses lugares. Mas missional, queridos, é muito mais do que o missionário. Missional é aquele que, como a Cristina está ali na sua loja e ela tem possibilidade de falar de Jesus para as pessoas. Talvez ela nunca vai sair daqui do bairro, em sentido de missões, mas ali ela tem a oportunidade de falar de Jesus. O missional, ele vê a sua casa, a sua rua, o seu bairro como um campo evangelístico. E ele vê também os outros lugares do mundo também como um campo evangelístico, mas ele fica aqui. Ele usa o seu dom, o seu talento, ele usa aquilo que Deus colocou na sua mão, a sua profissão, para abençoar vidas, para mostrar Jesus. Então, Jonas também é um livro que é missional, é um livro que mostra o chamado de uma pessoa, um chamado de uma pessoa que precisa se entregar a Jesus. Então, pensando sobre o livro de Jonas, o que nós, fazendo um panorama sobre ele, o que nós encontramos? Nós encontramos um profeta relutante, um profeta que não queria profetizar, um profeta que não queria exercer o seu dom a qual Deus chamou, um profeta que estava virando as costas para Deus, um profeta relutante. Nós encontramos nesse texto. E o capítulo 1, claramente nós vemos Jonas correndo de Deus, se afastando de Deus. No capítulo 2, nós já vamos ver Jonas, após passar o período de 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, Jonas, então,
numa visão totalmente diferente. Agora ele corre para Deus. Ali no grande peixe ele tem a oportunidade de refletir, de orar e pedir ao Senhor misericórdia. Então Deus faz com que Jonas mude o seu percurso. No capítulo 3 nós vamos ver Jonas correndo com Deus. Jonas agora obedece aquilo que Deus o mandou fazer. Jonas obedece aquilo que Deus o mandou fazer. Interessante que um comentarista fala, levou mais tempo para Deus convencer Jonas do que convencer a cidade da sua iniquidade. Olha só, irmãos, como muitas vezes Deus quer salvar alguém e nós somos os problemas. Já parou para pensar nisso? Deus queria salvar Nínive. Deus queria salvar uma cidade toda. Mas o crente, o homem de Deus, estava sendo o problema para que aquela cidade pudesse ser salva. Reflita sobre isso. Talvez Deus quer salvar a sua casa. E o seu comportamento é o problema. A sua falta de fé é o problema. A sua atitude de querer fazer as coisas no lugar de Deus é o problema. Porque quando nós queremos fazer as coisas no lugar de Deus, nós cometemos um erro grande. Como se nós quiséssemos abrir a cabeça de alguém e falar, se converta. E a pessoa não vai se converter porque nós queremos. Quem age é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós estragamos o processo de transformação dessas pessoas. E Deus então reluta, Deus demora mais tempo a convencer o profeta do que convencer a própria cidade. Porque quando aquela cidade ouve a pregação de Jonas, o que acontece? Um grande avivamento. O rei declara um jejum, o rei se humilha, o rei rasga suas roupas, o rei se veste de pano de saco, com cinza, que era sinônimo de humilhação diante do povo, diante de Deus. Agora o rei convoca um jejum, que até os animais ficam sem comer. E aquela cidade então é salva. Dá os 40 dias e Deus não castiga aquele povo, porque aquele clamor de arrependimento chegou aos céus. Mas muitas vezes nós relutamos, como Jonas, em falar de Jesus para as pessoas. E no capítulo 3, mostra agora um profeta correndo à frente de Deus. Jonas fica zangado porque Deus salva aquele povo. Jonas fica revoltado porque Deus é misericórdia, porque Deus é graça, porque Deus é amor. Jonas fica chateado com Deus. E o discurso final do profeta é esse. Estou chateado com o Senhor, porque o Senhor salvou essas pessoas. Olha só, irmãos. Mas nesse texto também nós encontramos um Deus que é resoluto. Tem aquele louvor que a gente canta? Resoluto avançai. Né? Cantor cristão ou do Inário, não sei. No capítulo 1 de Jonas, nós vemos que Deus, Ele salva. Ele salva todas as pessoas, independente de nacionalidade. Qual é o problema de Jonas? O problema de Jonas é que ele achava que a salvação era somente para o seu povo. Quando, na verdade, Deus sempre quis usar Israel como um povo missionário, para que os outros povos vissem e se convertesse ao Senhor. Mas Jonas, ele é aquela pessoa que recebe a salvação e guarda para si. Será que nós agimos dessa forma? Não, eu sou salvo. Isso é que importa. Eu recebi a graça. Isso é que importa. Jonas e o povo de Israel só queria a salvação para eles. Tanto quando Jesus ele passa no meio do território dos samaritanos, os discípulos o questionam, por que vai passar no meio dos samaritanos?
é para os judeus, é para nós, não é para eles. Percebe, irmãos, o sentimento nacionalista, o sentimento de guardar a bênção para si, o sentimento de ter o Salvador somente para eles. Quando Natanael, o discípulo, o apóstolo Natanael se encontra com Jesus, ele fala: nós encontramos o Salvador de Israel. Olha só, é para eles, é para nós, para Israel. Quando os samaritanos se convertem, lá no final do capítulo 4, ele vai dizer: nós encontramos o Salvador do mundo. Porque Deus, Jesus, veio salvar toda a humanidade, de todas as tribos, línguas, povos e raças. É até um louvor bonito, né? Muitos virão te louvar. Muitos virão louvar o Senhor. Então, a salvação de Deus é para todas as pessoas, mas Jonas queria guardar para si. O Deus resoluto também se apresenta, apesar de toda a rebeldia desse profeta, na proteção dele. Se você estivesse no lugar de Deus, o que você faria com Jonas? Jonas, eu não vou mandar um peixe não, vou mandar um tubarão branco, porque ele é bem grande, e ele te devora com uma bocada só. Não é, irmãos? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente ia agir com mais rigor, né? Mas Deus, ele é amor, e ele protege o profeta, ele guarda o profeta. Até o fato dele ser lançado ao mar, ser engolido por um peixe, é o cuidado de Deus na vida dele. Queridos, muitas vezes nós vamos passar por lutas, mas em meio a essa luta nós precisamos encontrar o cuidado do Senhor por nós. Em meio às lutas, Deus está cuidando de mim e de você. Mesmo que olhando para as nossas atitudes, sejam elas rebeldes, mas Deus nos faz ir lá no fundo, para que nós nos encontremos com nós mesmos, e nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele. Foi isso que aconteceu com Jonas. A proteção de Deus, Deus protege, guarda o profeta, protege a vida dele e o constrangeu para um arrependimento sincero. No capítulo 3, nós vemos a manifestação de Deus. Agora Jonas descobriu que Deus é Deus de todo poder. Deus é Deus de toda graça. Que quando Nínive, aquela cidade rebelde, que a maldade dela já havia subido até Deus, quando eles se convertem ao Senhor, quando eles se arrependem ao Senhor, quando eles se mostrem com o coração quebrantado e contrito, Deus, com a sua misericórdia e com a sua graça, opera na vida daqueles homens. Deus é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes nós merecemos a chibata de Deus? O castigo. Como as historinhas dos livros, né, de história, mostra Zeus lá com um raio, que quando um dos seus servos fazem algo de errado, Zeus manda um raio e puf, acabou. Acabou o César. Foi exterminado da face da terra. Muitas vezes nós merecemos isso, mas Deus é aquilo que nós cantamos agora. Ó, impressionante e infinito amor de Deus. Deus é tão amoroso que Ele nos guarda com a sua graça, com o seu poder. Nínive merecia a destruição, mas eles se arrependeram. E diz a palavra do Senhor que um coração quebrantado e contrito, o que acontece? O Senhor não despreza. Amém, queridos? Se nós estivermos com o nosso coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza a nossa oração. Capítulo 4, nós encontramos a compaixão de Deus, repartida agora não só para Israel, mas para todos os povos. Quando nós olhamos a história de Jonas, nós vemos que o passado dele o condena. Tem um nome do filme, né? Meu passado me condena. Filme de comédia. Por que nós usamos essa expressão, meu passado me condena?
quando algumas coisas do nosso passado vêm à tona, muitas vezes esse passado nos condena. O livro de Jonas não é a primeira vez que o profeta ele profetiza. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 27. 2 Reis 14, 23 a 27. Segunda Reis 14, 23 a 27. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel das mãos da Síria, desde Lebo-Amate e até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efé. O Senhor viu a amargura com todos em Israel, tanto escravos quanto livres estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. Ele os libertou da mão de Jeroboão, filho de Joás. Então, queridos, Jonas já havia profetizado, mas nesse tempo ele profetiza para a sua nação, para o seu povo, uma bênção de Deus, a bênção da recuperação de territórios perdidos pelos assírios, que, trocando em miúdo, é os ninivitas. Esse povo ninivita, assírio, chamado na Bíblia, havia conquistado uma porção, havia conquistado através de uma batalha partes do território de Israel, e Jonas então profetiza que Jeroboão vai reconquistar essas terras. O passado de Jonas condena ele por causa de 3 motivos. Primeiro, porque a finalidade no cumprimento da primeira missão. Quando Jonas profetizou, ele profetizou contra os ninivitas. Curioso isso, porque para o meu povo eu profetizo bênção, mas para o meu inimigo eu preciso profetizar maldição. Para o povo de Israel, Jonas falou: olha, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai lá e vai lutar e vai conseguir conquistar os territórios de volta e você vai ser vitorioso, Jeroboão. Mas quando o mesmo Deus que mandou ele profetizar para Israel, manda ele profetizar para o povo inimigo, a história muda. Para eles eu não quero profetizar, Senhor. Queridos, quando nós somos chamados homens de Deus, pessoas de Deus, nós temos uma responsabilidade, não é com o nosso país, com o lugar que nós estamos, nós temos uma responsabilidade com o chamado do Senhor. Lembra de Jeremias? Profeta de Deus, homem de Deus, de Israel, quando o rei de Israel fala: Jeremias, profetiza coisa boa para o povo. Jeremias: não é assim que funciona. Profetizar não é uma responsabilidade com você, rei. Eu não vou falar palavras que adulem a você. Eu tenho compromisso com o meu chamado diante de Deus. E na qualidade de profetas desse tempo, eu e você, qualidade com Deus, que nos chama. Então, se Deus manda falar palavras duras, é palavras duras que temos que dizer. Se Deus nos manda falar palavra de bênção, é palavra de bênção que temos que falar. Não podemos cair no tempo de suavizar a palavra de Deus para receber pessoas, para ganhar pessoas. Ah, não vou naquela igreja ali, não. Existe isso, queridos. Porque naquela igreja prega contra o pecado. Aquela irmã, aquele irmão, ele prega contra o pecado. Eu vou passar longe deles.
O profeta, ele não tem responsabilidade se você vai gostar ou não da palavra dele. O profeta, ele tem responsabilidades com o seu chamado e com o Deus que o chamou. Jonas deveria profetizar para Ninivita, para os ninivitas. Querendo ou não querendo, a responsabilidade dele é com o Senhor. Gostando ou não gostando, ele deveria obedecer à voz do Senhor. Jonas, então, ele também, o passado dele o condena porque ele recebeu o melhor ensinamento do seu tempo. Jonas é da escola profética, que começa lá com Elias, passa por Eliseu e forma vários profetas. Dentre eles Amós, Oséias, homens de Deus que se formaram naquela escola de profetas. Há uma ideia, né, rabínica, que Jonas, o profeta Jonas é o filho da viúva de Sarepta, a qual Elias ressuscitou. Não tem, a teologia não fecha essa questão, mas há um indício de que ele seja o filho dessa mulher. Então Jonas aprendeu com homens de Deus, com pessoas que transmitiam os seus conhecimentos, que ensinavam como Elias, Eliseu, homens que no tempo de Jonas já profetizavam, e ele teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas de profeta do seu tempo. Por isso ele era um homem capacitado, ele não era qualquer um que foi pego na rua e colocado para profetizar, ele era alguém capacitado por Deus. Quando o passado, queridos, nos condena então, o passado nos condena quando a graça que nós recebemos é somente para nós. Quando a graça que eu recebo, ela é boa só para me salvar, mas para salvar o outro não. Nosso passado nos condena quando nós, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo esse Deus, desfrutando da presença desse Deus, sabemos que Deus é maravilhoso, é ou não é? Sabemos que Deus é poder, é ou não é? Sabemos que Deus, ele cumpre as suas promessas, é verdade ou é mentira? É verdade quando muitas vezes nós não falamos isso para o outro. Nós guardamos para nós, como Jonas. Deus é meu e ninguém tasca. Deus é só meu. Deus é o meu paizinho e é meu. Não, irmãos. Uma vez que nós recebemos Jesus, nós precisamos falar desse Jesus. O apóstolo Pedro falou que não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Isso é relacionamento. Estava falando ontem com os jovens ali na sala. Relacionamento. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente consegue falar de Deus. O problema é que muitas vezes nós não nos relacionamos com esse Deus. Somos crentes, criados na igreja, ou crescemos no evangelho, mas não experimentamos um relacionamento com esse Deus. Jonas guardava Deus para si, quando na verdade Deus é de todos. Ele quer salvar a todos. Eu e você somos instrumentos dele para salvar a todos. O apóstolo Paulo fala, fazendo de tudo para que de alguma forma possa ganhar alguns para Cristo. Amém, queridos? O passado nos condena quando nós somos capacitados por Deus, mas não dedicamos aquilo que nós somos, aquilo que aprendemos ao Senhor. Deus nos dá a oportunidade de ter dons e talentos, mas como aquele servo inútil, nós pegamos o nosso talento e fazemos o quê? Escondemos na terra. Não granjeamos com os nossos dons e os nossos talentos. Não exercemos os nossos dons e os nossos talentos. Guardamos para nós. Sabe, querido? O dom guardado para você não serve de nada. Talento guardado para você não serve de nada. Você precisa usar ele no reino de Deus, para abençoar a sua igreja, abençoar os seus irmãos,
principalmente aqueles que não conhecem Jesus. Começa a refletir sobre isso. O passado nos condena quando um dia nós relutamos, respondemos fielmente ao chamado, mas depois abandonamos a fé. Paramos pelo caminho. Deus, quando nos chama, Ele não nos chama à toa. Ele nos chama para servir. Ele nos chama para ser servos dEle e uns dos outros. Mas muitas vezes nós pegamos esse chamado, esse cumprimento do compromisso e não colocamos em prática. Vivemos o fogo do primeiro amor, mas depois esse fogo se apaga. Precisa reacender, queridos. Precisa voltar. Precisa fazer para o Senhor. Precisa trabalhar para o Senhor. Se envolva com a obra de Deus. Quando nós não nos envolvemos com a obra de Deus, nós vamos apagando espiritualmente. Se envolva com a obra do Senhor. Jonas, ele cumpre o seu primeiro propósito, a sua primeira profecia com alegria. Mas a sua segunda profecia ele não quer cumprir. Como se dissesse, Deus, eu vou tirar folga do Senhor. Já viu crente que tira folga de Deus? Eu já vi um monte já. É triste, irmãos, mas é a realidade. Quantas pessoas, a irmã Dilce falou esses dias aqui, quantas pessoas quer ter Jesus como noivo, né? Como namoradinho, né, Dilce? Não quer casar, não quer ter um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor, de servir ao Senhor, de se envolver na obra do Senhor. Quantas vezes nós agimos como Jonas? Ah, Deus, o Senhor me usou, foi maravilhoso, mas agora eu não quero mais. E tenta fugir de Deus e vira as costas para Deus, e tenta correr de Deus, mas eu tenho uma triste notícia para te dizer, queridos. Do Senhor ninguém se esconde. Se Deus te chamou, mesmo que você vai parar dentro de um grande peixe, Ele vai te usar. Porque quando Ele chama, Ele cumpre o seu chamado. Se você nessa noite está se escondendo do Senhor, escondendo os seus dons e os seus talentos, saiba que Deus está te olhando. E Ele vai cobrar tudo o que Ele tem posto nas suas mãos, como Ele cobrou o profeta Jonas nesse dia. Se coloque de pé. Quero convidar o ministério de louvor para cantar aquele louvor Pai Nosso. Que você nessa noite possa entender que do Senhor é a terra, o reino, a plenitude, o grande peixe, o pequeno peixe, o profeta ou não profeta, o salvo ou o ímpio, é do Senhor e o Senhor quer salvar eles. Você tem duas escolhas: ou você se envolve na obra de Deus e participa com Ele da salvação do mundo, ou você vai sofrer como profeta. E aí a escolha é sua, querido. Eu já escolhi o meu papel. O que você vai escolher nessa noite? Que você possa refletir na letra desse louvor. Do Senhor é todas as coisas. Do Senhor é o reino. Do Senhor é a glória. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na
Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Eu quero orar sobre a sua vida. Peça ao Senhor nesse momento que você não seja como Jonas, que você não seja alguém que foge da face do Senhor, mas alguém que busca a presença do Senhor, que busca a vontade do Senhor sobre a sua vida. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer. Nós te louvamos, Senhor Deus. Desce o seu céu aqui sobre nós nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Deixa o céu descer. Porque o Senhor é Deus de toda a glória. Deixa o céu descer. Nós te louvamos, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Peça ao Senhor nesse momento Pra sempre. que você não seja como Jonas, mas que nessa noite você dedique ao Senhor aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Que você nessa noite dedique ao Senhor aquilo, o propósito para o qual o Senhor te chamou. O Senhor te resgatou para ser luz. O Senhor te resgatou para ser sal. E nessa noite Ele te chama para essas coisas. Seja luz. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, usado por Deus, aonde quer que você esteja. Que você não possa olhar como Jonas olhou com preconceito para aquele povo, mas que você possa olhar como Deus olha, amando o pecador, tendo misericórdia daquele que se encontra caído. Que Deus nessa noite ministre o seu coração, porque tudo é do Senhor, o reino é do Senhor, o poder é do Senhor, todas as gentes são do Senhor, e Deus quer salvar, e Ele quer te usar como instrumento dEle neste lugar. Tome posse desse propósito do Senhor na sua vida. Seja luz, aqui em Universal, em Ipanema, aonde você colocar a planta dos seus pés, você possa ser a luz de Deus, clareando este lugar, salvando vidas, para a glória do Senhor. O poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado por sentir a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, porque aqui, ó Deus, nós saímos cheios da Tua palavra, mas também cheios do Teu Espírito Santo, que é aquele que nos dá poder para ser testemunha do Senhor, onde quer que nós estejamos, ó Deus. Nos use como instrumentos do Senhor, Pai.
Que nós possamos fazer diferença. Que nós possamos fazer diferente do profeta Jonas. Em vez de corrermos do Senhor, nós possamos correr para o Senhor, buscando a Tua presença, buscando o Senhor, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão. Podeis assentar. Próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, neste mesmo formato que temos feito os nossos cultos. Também celebraremos a ceia. Então, no próximo domingo, a partir de 19h30, estaremos aqui na igreja, louvando a Deus, gravando, as lives, mas também recebendo os irmãos que puderem estar aqui. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te dê uma semana abençoada na presença dEle, que você possa ser sal e luz para este mundo que se encontra em trevas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, Foi por amor. e o seu sangue Derramou, foi grande amor. naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, deixou sua glória, foi por amor. Foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus,